Bom dia, irmãos. Bom dia, Missão Vide. Hoje é a nossa reunião de oração do dia 9 de julho de 2026, uma quinta-feira, né? Então vamos iniciar esse momento com oração. Pai de amor, graças te damos. Mais um dia, Deus, em que nos colocamos aqui reunidos em teu nome. Como é bom e agradável, Deus, que os teus irmãos estejam em união, que os irmãos estejam em união, Pai, para bendizer o teu nome, para te louvar, te adorar, para ouvir do Senhor, Pai. Que o Senhor possa se revelar aqui nesta manhã, Jesus, através das orações, através do momento, Senhor, em que compartilharemos a tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa ser conosco, continuar conosco, né? O Senhor habita em nós, Jesus. Nesse dia de hoje, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, Pai, nos mostrando, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Deus. No nome de Jesus, Pai, eu quero pedir perdão pelos os nossos pecados, por tudo aquilo que fazemos que não agrada ao Senhor. E, Pai, eu quero consagrar este momento, Pai, esta reunião diante do teu altar, que seja aroma suave ao Senhor, Deus. Assim eu oro, Pai, e consagro esse tempo na tua presença, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, vamos lá, irmãos. Eu estava aqui pensando, né, e eu descobri que eu sou uma mulher forte e corajosa, né, porque mais uma vez aceitei o desafio, né, do nosso irmão Cirlei, e que seja Deus aqui nesse momento, né? Que ele cresça e que nós diminuamos em nome de Jesus. Então, a gente vai passar esse tempinho aqui, né, irmãos, glorificando ao nosso Deus através da oração de gratidão, né? E a gente vai basear esse nosso tempo aqui de oração lá em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz o seguinte: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E é tão engraçado que todas as vezes que eu leio esse versículo, todas as vezes que eu leio essa passagem, esse versículo especificamente, eu lembro do meu avô. O meu avô Adão, ele é pai do meu pai, era pai do meu pai, ele faleceu em 2000. E o meu avô, eu lembro que na minha infância, meu avô, ele orava de 3 em 3 horas, todos os dias, ele era muito fiel nas orações, né? E naquela época eu não conhecia Jesus. E um desses momentos em que ele estava finalizando a oração, eu não me lembro por que que a gente chegou nesse assunto, mas ele veio conversar comigo e falar que a gente tem que agradecer a Deus em todo tempo, né? Aí eu lembro que na minha ignorância naquele tempo eu falei para ele assim: Vô, deixa eu falar para o senhor. Eu não vou agradecer ao seu Deus. Eu usei essas palavras, irmãos. Não vou agradecer ao seu Deus se alguém estiver doente. Eu não vou agradecer ao seu Deus se alguém estiver passando por um momento difícil. E meu avô, na sabedoria dele, só falou assim: ele só falou só isso, irmãos. Um dia você entenderá, né? E eu glorifico a Deus, irmãos, porque hoje, independente da situação, né? Lógico que a gente é falho, né, em vários momentos, mas independente da situação, eu tento agradecer a Deus, eu tento glorificar o Senhor, não só nos momentos bons, mas nos momentos de dificuldade também. E nesse primeiro momento de oração, esse primeiro motivo de oração, que hoje eu vou chamar motivo de gratidão, né? A gente vai agradecer por Jesus Cristo, né? Reconhecer Jesus Cristo, reconhecer o seu amor por nós, o seu sacrifício, reconhecer o cuidado diário que Jesus tem para conosco, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o nosso Salvador. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus, ele é o centro da nossa espiritualidade. Ele é tão grande, tão maravilhoso, né? Tão imensurável, mas ele é nosso amigo. Qualquer hora que a gente precise, em qualquer momento, é só clamar pelo nome dele, né? Então vamos agradecer a Deus, né, por esse Deus supremo que nos permite a chegar a ele, né?
que morreu naquela cruz em nosso favor. Se hoje nós estamos aqui, é graças a Ele. E aí, eu vou pedir a Lu. Pode orar, Lu? A Luciene Borges? Não? Lorena, você pode orar? Agradecendo a Deus por Jesus Cristo? Lorena Lima? Posso só me dar um minutinho, Fernanda, só para estacionar. Tá bom, então. Amém, Senhor. Desculpa a demora. Tranquilo. Que Deus fala no seu Que Deus falar no coração. seu coração. Tá. Senhor Jesus, eu te agradeço por esta manhã, Senhor, por estarmos reunidos em teu santo nome. Coloque, Senhor, diante de ti os nossos corações, que estejamos cheios de gratidão, Senhor, nos dias bons e nos dias ruins. Senhor, que possamos te agradecer por estarmos com saúde, Senhor, por respirar sem dificuldade. Obrigado pelo dom da vida, papai. Pelo teu amor que nunca falhou e que nunca falhará. Pela tua presença, Senhor, que é constante em cada momento das nossas vidas. Obrigado pelas bênçãos, Senhor, pelos livramentos, pelas portas que o Senhor abre, pelas portas que o Senhor fecha. Obrigado até pelos seus nãos, Paizinho. Muitas das vezes a gente enxerga tudo com dificuldade, achando até que o Senhor não está conosco. E o Senhor só quer nos tirar de um lugar ruim, de uma fase difícil que a gente insiste em ficar. Reconheço, papai, que nem sempre a gente vai compreender o que a gente está passando, uma fase difícil financeira, ou de saúde, ou num relacionamento, mas que a gente entenda que todas as coisas, Senhor, cooperam para o bem daqueles que te amam. O Senhor trabalha nos mínimos detalhes na vida de cada um de nós, Paizinho. Senhor, eu quero agradecer pela nossa família, por o Senhor nos unir muitas das vezes nos momentos difíceis. A gente tem uma vida tão corrida que muitas das vezes a gente para quando está difícil, quando alguém está com problema de saúde, ou quando alguém precisa de uma palavra, de um conforto, aí a gente se esforça para se encontrar com o outro, para estar presente na vida do outro. Então, muitas das vezes a gente passa alguma coisa, ou passamos junto, né, como família ou como igreja, para que a gente se lembre do verdadeiro propósito de estarmos aqui, Senhor, que é sermos uma unidade, que é estarmos firmados na fé, na tua palavra. Senhor, obrigado por nos sustentar nos dias bons e nos dias maus, por enxugar nossas lágrimas, por renovar nossas forças em todas as manhãs, Paizinho. Obrigada por o Senhor perdoar os nossos pecados, Senhor. Estejamos sensíveis para entender o quanto somos pecadores todos os dias. Que a gente nunca se esqueça o preço que o Senhor pagou para a nossa salvação. Ensina-nos, Paizinho, a viver com um coração humilde e obediente, agradecido à tua vontade, à tua palavra. Que saibamos, Senhor, louvar o teu nome aonde estiver, em qualquer circunstância, em qualquer horário, em qualquer lugar do nosso dia. Senhor, o Senhor está junto conosco nas provações. O Senhor está junto conosco nas delícias dessa vida, Senhor. Que a gente não se esqueça disso. E quanto mais apertar, mais a gente se lembre que o Senhor nos sustenta e nos sustentará sempre. Nessa manhã, Senhor, que tenhamos um coração grato, de verdade, para te adorar todos os dias de nossas vidas. E que tudo que a gente faça, Paizinho, que seja para glorificar o teu nome. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Fernanda, me permita perguntar um Amém. negócio para Lorena aí. Sim, pastor. Ô, Lorena, tudo bem? Tudo bem, pastor Alain, senhor? Tudo bem. Deixa eu te perguntar, porque talvez é uma curiosidade que todo mundo tem aqui. Eu nunca conversei muito com você. Você vai na Vide, é a primeira igreja
evangélica que você vai ou você vem de alguma igreja? Não, firme que mais constante é a primeira igreja evangélica que eu vou. Então tá, eu louvo a Deus pela sua vida porque você faz oração de gente grande, viu? Tem muito Obrigada, crente aí de pastor. 30 anos, 50 anos, dá canta nem de orar, fica com vergonha, esconde, né? Então, Deus te abençoe, te dê graça. Quando você estiver lá na vide, senta na minha mesa lá, senta na mesa do ceguinho para a gente conversar um pouquinho, por favor. Combinado. Muito obrigado, Então tá. combinado. Um abração. Tchau. Obrigado, Tchau. Fernando. Disponha, pastor. Obrigada, Lorena. Deus abençoe. Irmãos, o Amém a segundo nós. motivo de oração é gratidão pelo Espírito Santo. Né? Lá em João 14, 26, diz o seguinte: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo é o nosso consolador, é a nossa verdade, é a nossa justiça e tantas outras coisas que a gente poderia enumerar aqui nesse dia. E Jesus Cristo, ele não nos deixou só, a gente tem o Espírito Santo a quem podemos recorrer em todo tempo, em todo momento. E a gente vai agradecer agora por esse Espírito Santo que está sempre conosco. Eu quero ver se o Osmar, você tem condição de orar, meu irmão? Tenho sim, Fernanda. Então direcione essa oração aí, o que Deus falar no seu coração. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Redentor, nosso Consolador, nosso tudo. O Senhor é o nosso tudo, Senhor. O Senhor é maravilhoso, gracioso, cheio de glória e majestade. E nós, ó Deus, nesta manhã de quinta-feira, louvamos e adoramos o Senhor com tudo que temos, com nossas forças, com nossa inteligência, com Amém. o nosso ser, Senhor Deus. Porque, acima de tudo, o Senhor é o nosso amigo, aquele que está presente em todos os momentos. O Senhor é o Espírito Santo que nos consola, que nos ajuda, que nos dá um ânimo, que renova a nossa esperança. O Senhor é um Deus maravilhoso, Senhor. Um Pai Amém. maravilhoso, um irmão maravilhoso, um amigo extraordinário. O Senhor é tudo, ó Deus. O Senhor é tudo na minha vida. E eu te agradeço, Pai, do fundo do meu coração, por tudo que o Senhor tem feito, não só comigo, não só para mim, mas para todos os irmãos aqui presentes e os que também não estão presentes. Porque a Amém. palavra do Senhor diz que o sol nasce para o justo e para o ímpio. A chuva cai para o justo e para o ímpio. O Senhor não nega. O Senhor não nega. Então, Pai, eu louvo ao Senhor por esse novo dia, por essa quinta-feira, pela nossa vida preservada por causa da tua misericórdia nesse novo dia. Louva ao Senhor, Pai. Adora o Senhor, glorifica o Senhor nessa quinta-feira, nessa Amém, manhã, junto com os meus Jesus. irmãos aqui presentes nesse nessa ferramenta de, de internet, de tudo aqui, Senhor, que o Senhor permitiu que o homem descobrisse para o mal, mas também para o bem, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, usando para o bem. Isso é maravilhoso. Eu te louvo e te Amém. agradeço, Pai. Agradeço ao Senhor Jesus pelo teu sacrifício, sacrifício que nós não conseguimos alcançar, entender totalmente. Nós cremos, Senhor, no teu sacrifício. Eu creio, ó Senhor, que o Senhor morreu e ressuscitou, e que hoje está à direita de Deus Pai, e que enviou o Espírito Santo para estar conosco aqui nesse momento, está com cada um de nós aqui, e com outros
com os missionários que estão lá do outro lado do mundo, está com o Zezé lá na Mongólia, está com o Saulinho, com o pastor Marcelo, com a Fabíola, com toda a equipe lá no Japão e aqui também. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Perdoe, por favor, nossos pecados, nossas mazelas, ó Senhor nosso Deus. E que assim também aprendamos, ó Deus, a perdoar aqueles que nos ofendem e que nos tratam mal. Essa é minha oração no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Osmar, Amém. valeu. Amém, Osmar. Deus abençoe, irmão. Nosso terceiro motivo de gratidão, os irmãos, é pelo dom da vida, pelo fôlego de vida, né? Por a gente poder acordar, a gente ter acordado hoje e respirar, ter vida, né? Sentar na nossa cama, colocar os nossos pés no chão. Então vamos glorificar o nosso Senhor, né? Pela vida e abundante que Ele nos dá. E mesmo sendo uma oração de gratidão, eu senti da gente orar por aqueles que não têm condição de fazer isso, por aqueles que estão num leito de hospital, que estão em coma, né, que estão entubados, dependendo de aparelho para poder respirar, dependendo de aparelhos para poder viver mesmo. Então, eu quero pedir o Evandro, se ele puder, o pastor Evandro, fazer essa oração de gratidão pelo dom da vida. Amém, Fernanda. Glória a Deus. Amém. Senhor, Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor. Obrigado, Pai, por mais esta manhã. Obrigado, Pai, por respirar, Senhor. Obrigado, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, aqueles que mal conseguem respirar, Senhor. Porque é muito difícil. Eu me lembro, pai, quando eu estava no leito do hospital, que eu não conseguia respirar, fiquei 14 dias naquele oxigênio, pai. Como é difícil, pai. E a gente nem percebe isso. Quando a gente respira normalmente, a gente nem percebe o quanto é precioso, pai, respirar. Oh, Deus, o Senhor fez tudo perfeito. Obrigado, Jesus. Obrigado pela saúde. Obrigado pela paz. Obrigado pelos teus cuidados, Senhor. Te louvo, te exalto, te glorifico, Senhor. Te rendo todo louvor, toda honra e glória, Pai. E peço ao Senhor que esteja conosco, nos fortalecendo cada dia, fortalecendo os pulmões daqueles que estão enfraquecidos, Senhor, fortalecendo a fé daqueles que estão capengando, ó Deus amado, que estão tropeçando, Pai amado. Fortaleça a fé de cada um, a fé de cada um de nós, Senhor, que cada vez mais possamos crer, Senhor, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Pai, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Ó Deus, que o Senhor esteja conosco, Pai amado, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, Senhor, derramando o teu óleo precioso sobre nossas vidas, para que a gente transborde o teu amor, Jesus. Ajuda-nos, Deus, a sermos rios, a levarmos, Senhor, a tua palavra onde quer que o Senhor nos colocar, Senhor, que sejamos rios, não lagoas, não lagos parados, Pai, enlameados, Pai amado, mas que sejamos rios, Pai, rios de vida, vida abundante, Senhor. Usa-nos para o louvor da tua glória, Senhor. Derrama, Pai, esse óleo precioso sobre cada um de nós, Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja aqui na terra, Pai. Que sejamos luz, sejamos sal, que façamos diferença. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas iniquidades. Perdoa-nos, Deus, e nos ajude cada dia mais e mais. Precisamos de Ti. Precisamos desse ar para respirar, precisamos do Teu Espírito Santo para nos dar sabedoria e discernimento em todas as coisas. Que aprendamos cada vez mais, Senhor, através da Tua palavra, a servir uns aos outros, Pai amado, a ser Jesus aqui nessa terra, Pai amado. Usa-nos, capacita-nos, unge-nos, Senhor, e perdoa as nossas imperfeições, os nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.
Glória a Deus, aleluia. Amém, Evandro. Amém. Valeu, meu Amém, filho. pastor Evandro. Amém. Obrigada, Deus abençoe. Amém. Você também, Fernando. Amém. Lúcia, você consegue orar agora para a gente? Lúcia, não? Então vamos lá, Augusto Bonde. Esse quarto motivo de gratidão, irmãos, é pela oportunidade de recomeçar. Lá em Jeremias 3:22, a gente lê que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Cada dia cada dia de vida em que nós temos é uma prova de que Deus não desistiu de nós. E que mesmo diante das dificuldades, a gente pode ter esperança para cumprir o nosso propósito. Já tem alguns meses, né? Eu vou dizer meses mesmo, que Deus tem me incomodado para não perder tempo, não perder o meu tempo para aquilo que Ele tem propósito para mim. Que às vezes nós, né, de um modo geral, a gente quer fazer tantas coisas e não cumpre aquilo que Deus já falou que é para a gente fazer. Deus já confirmou. Então, assim, para agradecer a Deus pelo recomeçar. Ontem eu não consegui fazer, mas eu tenho hoje. Eu tenho hoje. Então, vamos fazer o hoje, vamos cumprir o hoje. Então, é isso, bom, de agradecer a Deus pela oportunidade de recomeçar. Amém, Fernando. A Lúcia disse que está tossindo muito aí, por isso é que não dá para orar. Ok, fica tranquila, Lúcia. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, realmente é muito bom falarmos com o Senhor, termos comunhão com o Senhor, porque o Senhor é constante, o Senhor é fiel, o Senhor cumpre todas as tuas palavras, todas as tuas promessas. E uma delas é exatamente as misericórdias que se renovam a cada dia sobre as nossas vidas. E isso é um recomeço. Todos os dias temos um recomeço. Temos, ó Deus, um tempo a mais de vida aqui para servir ao Senhor. E como é bom termos disposição para fazer isso. Então, ó Pai, eu rogo ao Senhor que desperte disposição, vontade, força, desejo de servir ao Senhor com alegria, de buscar ao Senhor continuamente, nos dando, ó Deus, um restart naqueles que estão enfraquecidos, que o Senhor fortaleça, naqueles que estão sem esperança, que o Senhor dê esperança, que o Senhor realmente, ó Deus, dê esse reinício para cada um de nós, fortalecendo-nos, ó Deus, dando-nos disposição para buscar o Senhor. E eu volto a lembrar o que a Fernanda pediu na oração anterior mesmo. Muitos impedidos até de fazer isso, como ela falou, entubados, numa cama, inconscientes, né, em coma. E nós aqui, ó Deus, com saúde, ajuda-nos a termos essa disposição e a cada dia nos colocarmos à disposição do Teu Espírito Santo para sermos úteis na Tua obra, para fazermos juntamente com o Senhor essa obra tão gloriosa que é levar o Evangelho, que é viver o Evangelho dia a dia, não somente de palavra, mas de ato, de ações realmente concretas nesse mundo, ajudando as pessoas, servindo as pessoas, colocando os nossos recursos, ó Deus, tanto de vida, de força, quanto de dinheiro mesmo, recursos financeiros, de tempo também,
para servir as pessoas. Então, dá-nos, ó Deus, esse recomeço a cada dia. Dá-nos esse restart, para que a nossa alma, ó Deus, se glorie, se alegre no Senhor e busque o Senhor intensamente. Pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos ajude nisso. No dia de hoje, a começar hoje, como já estamos aqui acordados, bem acordados, já servindo ao Senhor, já tendo essa comunhão gostosa, que nesse dia que o Senhor nos deu esse recomeço, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e nos dê direcionamento e discernimento em todas as coisas, aquilo que é necessário para agradar o teu coração. Ajuda-nos nisso, fortalece-nos, ó Pai. Oramos já agradecendo pelas oportunidades que o Senhor nos dará hoje de sermos bênção. No nome santo de Jesus, ó Pai. Oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bom Amém. dia. Amém, bom dia. Ô, porretão. Obrigado. Deus abençoe, irmão. Vamos lá, o quinto motivo de gratidão é pelas nossas necessidades básicas supridas. E quando eu estava pensando nesse momento aqui, eu logo lembrei do Saulão, né? Saulão faz essa oração aí pela gente, nesse momento, é, que, né? E essas necessidades básicas mesmo do dia a dia, né? A água potável, o alimento, né? A gente tem tanta coisa para agradecer, irmãos. A gente ficaria aqui o dia inteirinho agradecendo por coisas diárias, né? Coisas que a gente passa no dia a dia, independente de ser coisas ruins ou coisas boas, né? Aos nossos olhos. Né, já inclui nessa oração também, Saulo, agradecer a Deus pela nossa rotina, pelo nosso trabalho, pela faculdade, escola das crianças, né? Então, sim, tem infinitos motivos para agradecer, mas é para focar nessas bênçãos diárias, que a gente passa todos os dias. Sim, Fernanda. Obrigado, Senhor, mais uma vez, mais um dia, mais uma manhã que o Senhor renovou as nossas forças. Obrigado, Senhor, pela cama que dormimos. Obrigado, Senhor, pelo café, pelo almoço, pelo jantar. Senhor, não nos falta nada, Senhor. O Senhor nos dá tudo aquilo que precisamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Nós podemos respirar um ar puro, tomar uma água pura, Senhor. Quantas coisas o Senhor nos dá a cada dia. E o Senhor nos conhece, Senhor, as nossas necessidades. E o Senhor supre todas as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá um trabalho, o Senhor nos dá uma atividade para fazer no dia a dia, o Senhor nos dá uma igreja. Obrigado, Senhor, porque temos uma família. Cada um de nós temos uma família. Maravilha, Senhor. Bênção. São muitas bênçãos, Senhor. São muitas. Obrigado pelos amigos. Senhor, como é bom conversar com alguém que a gente gosta. Como é bom trabalhar, ter um colega de trabalho que a gente admira. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos. Louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é grandioso. Está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Está conosco nas nossas alegrias. Te louvamos, ó Pai, te agradecemos por cada
cada benefício, cada coisa que o Senhor tem nos dado a dia a dia. E muitas vezes reclamamos, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Saulão, Amém. obrigado. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Tava vendo o Cirleizinho aí, então vamos orar. Graciele, você pode orar com a gente? Graciele Lopes. Kátia. Kátia. Bom dia, posso? Bom dia, irmã. Então vamos orar por esse motivo de gratidão, próximo motivo de gratidão, Kátia, pelos milagres ordinários e extraordinários, né? Deus é o sustentador das nossas vidas, né? Ele supre as nossas necessidades, como o Saulo acabou de orar, e, e de todos os seres vivos, né? Não é só de nós que estamos aqui na reunião, não é só de nós que vamos na igreja, mas de todos os seres vivos, ele supre as necessidades, né? Conforme a gente vê lá em Salmo 145. Mas ele também é um Deus de atos extraordinários, né? Lá a gente vê muitos milagres de Jesus, muitos exemplos, né, de milagres, não só no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento. E esses milagres, eles estão na palavra do Senhor para que a gente creia, né, no Filho de Deus, para que a gente creia em Jesus e para fortalecer a nossa fé, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele não mudou, ele é o mesmo Deus. Então, Kátia, orar nesse sentido de agradecer a Deus, né, pelos milagres ordinários e pelos extraordinários. Às vezes a gente passa hora de manhã, a gente foi oração de manhã, quando a gente levanta preocupado com aquela preocupação foi suprida. Deus ouviu nossa oração, né? Um momento, uma coisa que a gente orou de manhãzinha e já aconteceu no mesmo dia. E às vezes a gente está orando por alguém que os médicos desenganaram. Os médicos desenganaram e aquela pessoa está ali firme e forte, restabelecida. Então, assim, Deus é um Deus de todas as coisas para cada um de nós. Então, vamos orar, Kátia, o que Deus falar no seu coração. Amém, Senhor Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos dá, Pai. Pelo teu grande amor, a tua bondade, a tua misericórdia que nos alcançou nesse dia, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Oh, os meus irmãos, eu quero louvar, engrandecer, bendizer o teu santo nome, Jesus. Declarar o nosso amor ao Senhor, Pai. Nós te amamos, Jesus. Amém, Jesus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, porque um dia o Senhor nos alcançou, Senhor. O Senhor nos resgatou do império das trevas, ó Pai. O Senhor nos Pai, eu sou transportou para o maravilhoso. Pai, Filho Jesus. Muito obrigada, Senhor. Pai, quantas coisas, ó Pai, quantos milagres, ó Pai, nós podemos, ó Pai, testemunhar, cada um de nós aqui testemunhar, Pai, que o Senhor já fez, Pai, por cada um de nós. Muito obrigada, Senhor. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pelo milagre, pelo dom da vida, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Senhor, muito obrigada porque nós temos o Senhor e temos uma certeza no nosso coração que a nossa oração, Pai, o Senhor ouve. O nosso clamor, o Senhor ouve, Jesus, porque os teus ouvidos estão atentos, ó Pai, a nós, ó Pai, aos teus filhos. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor. Senhor, nós não temos nem palavras, ó Pai, para agradecer, Jesus. Tudo de bom, tudo de maravilhoso, Pai, que o Senhor tem feito a cada um de nós, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor cuida de nós, ó Pai, nos mínimos detalhes, ó Pai. Mesmo quando o Senhor nos diz não, Pai, o Senhor está cuidando de nós, Pai. Muito obrigada, Senhor. Quero derramar minha gratidão, meu coração grato ao Senhor nessa manhã, junto com os meus irmãos, ó Pai, por cada bem, por cada bondade, por misericórdia, Pai, por milagres, ó Pai. O nome, Pai, não importa, Pai, mas pelo Senhor na nossa vida, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por mais esse dia que o Senhor nos dá, Pai,
pelo dom da vida, porque nós acordamos hoje, porque o Senhor nos despertou, porque nessa manhã, Pai, juntos, ó Pai, como igreja, como corpo de Cristo, nós podemos, ó Pai, estarmos aqui e agradecer ao Senhor, Pai, mais uma vez, Pai, por esse dia, por teu grande amor que nos alcançou, Jesus. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, Kátia. Obrigada, irmã. Deus te abençoe, viu? Pastor Alão, o senhor pode fazer essa próxima oração, esse próximo motivo de gratidão? É, enquanto o senhor vai se Eu posso, é organizando aí, eu porque vou falando às aqui, né? vezes Esse eu próximo preciso ficar motivo de namorando gratidão, aqui irmãos, namorando o microfonezinho que eu perco ele aqui. Se ele embaça, acabou, né? É de gratidão, né, Fernanda? é gratidão pelas dificuldades, pastor Alão. Muitas, tem hora que Comigo mesmo. parece que é tão complicado a gente. Senhor? É isso mesmo. É comigo É, mesmo. Dificuldade é comigo e gratidão eu é na dificuldade. É isso mesmo. me veio logo o Senhor mesmo na É cabeça, isso assim, para mesmo. fazer essa oração. Orar pelos Glória a Deus. momentos de crise, né? Pelos processos que a gente passa. A gente ora Isso. tanto falando que Deus tem propósito em tudo, e É, quando a gente está passando pelos é, propósitos, pelo é, processo, a gente esquece dessa oração é, que a gente faz, agradecendo a Deus pelos propósitos. Então, o senhor está é. orando nesse sentido. Amém. Tem alguns jargões evangélicos que são malditos, né? Deus está no controle é um deles. Porque se põe na boca de qualquer um que blasfema, inclusive, não agradece. Mas Deus está no controle, né? É isso aí. Vamos agradecer. Senhor nosso Deus, querido Pai celestial, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bendito. E eu te agradeço. E agradeço por estar aqui com os meus irmãos nessa manhã, novamente, orando, conversando com o Senhor, ouvindo tantas orações maravilhosas, palavras benditas ao Senhor, que é o Criador do céu e da terra, e é o nosso sustentador, nos sustenta na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, na santidade, no pecado. O Senhor sustenta a gente de todo jeito. É como alguém orou aí, né? Que o Senhor, eu acho que foi o Osmar, o Senhor faz nascer sol sobre justos e injustos. Já pensou se o Senhor falar, não, eu vou chover só na horta dos justos agora? Nossa, que desastre. 90% do mundo ia secar. Mas o Senhor não faz assim. O Senhor é bom, bom para comigo, bom para com todos que estão aqui, a Fernanda que está dirigindo, a pessoa mais velha, que é o Cirlei, possivelmente, a mais nova. Ó Senhor, o Senhor está com aqueles maturos, com os imaturos, com os sem vergonha, com os que têm mais vergonha e caráter. Louvado seja o teu nome, Senhor. E principalmente nós te agradecemos porque o Senhor não muda. O Senhor não julga segundo o meu coração, segundo o coração do Bonde, que é um cara doutrinário, bíblico, o Cirlei, que é vivido, né? O Senhor não julga segundo o coração do juiz Cirlei. O Senhor julga segundo o teu coração. E o teu coração tem uma misericórdia que é infinita, tem uma bondade que a gente não entende, tem um amor incondicional. Enquanto alguns que são teimosos prosperam na nossa cara e outros que são obedientes ficam naquela pitimba de vida, em todo sentido. O Senhor é bom, o Senhor faz o que o Senhor quiser e isso é o bom. É porque nós veremos um dia quando entrarmos no templo do Senhor, como diz o Salmo 73. E eu verei o Senhor, o seu trono e a sua bondade, e tudo vai esclarecer, não vai precisar nem perguntar nada. Porque com o coração de Jesus, eu não vou perguntar. Eu vou agradecer, dar gratidão e falar assim, Pai, é assim mesmo. Então, nesse motivo de gratidão, eu te agradeço muito. Agradeço pelos meus olhos, agradeço pela minha saúde, a começar de mim, pela minha mancoebice,
pela minha falta de equilíbrio, desequilíbrio corporal, não tem problema. Não tem problema. É o Senhor que sabe, porque depois desses 65, não sei quanto tempo vai durar, mas é o Senhor que sabe. Eu quero ficar aqui para abençoar, o Senhor sabe. E faz isso com a Fernanda, por favor. Esse coração grato em tudo e não somente nos jargões evangélicos. Deus está no controle, Deus cuida de tudo. Amém, estou bem, tá nada. Então, abençoa a Fernanda, abençoa o Cirlei, o Bonde, a Lorena, o Osmar, todo mundo que orou. Ó Senhor, abençoa a nossa igreja e esses 27, 30 que estão aqui perseverando praticamente toda semana. Obrigado. E que o nosso dia seja cheio de gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Fernanda. Amém, aleluia. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Pastor Alan, Deus abençoe, Senhor. Então vamos meditar aqui rapidinho, né, irmãos, porque já deu o horário. É, a pergunta que eu quero fazer para cada um de nós aqui, né, se você é uma pessoa grata, você é um cristão grato. Então, a gratidão a Deus em todo tempo é um princípio espiritual que transforma o sofrimento em adoração. Porque a partir do momento que você é grato a Deus, você agradece a Deus em todo tempo, em todas as circunstâncias, como a gente leu lá no início, lá em 1 Tessalonicenses, né, 5:18, em tudo dai graças, mesmo a gente passando pelos momentos difíceis, quando a gente é grato, aquele momento difícil, ele se torna leve. E não é a gente negar a dor, sabe, irmãos? Não é a gente ignorar a dor, mas a gente confiar, entregar aquele momento para Deus e confiar nesse Deus que a gente orou aqui, que Ele é o mesmo Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Ele é o Deus que conhece cada uma das nossas necessidades. Lá em Filipenses, Paulo nos ensina que ele aprendeu a ser grato tanto na fartura quanto na necessidade, né? E isso é diferente, irmãos. Quando a gente tem um coração de contentamento e não de murmuração, é diferente. A prova, ela vem, a gente sabe que está ali, mas a gente consegue passar por ela porque a gente sabe que Deus está ali, ó, segurando firme nas nossas mãos e que é um momento, é passageiro, é fase, né? E a gratidão, ela muda o foco do que falta para o que já foi recebido, né? A gente não fica olhando só naquilo que está faltando, né? A gente consegue perceber coisas que tá ali suprido no nosso dia a dia. Eu tenho visto isso nesses últimos dias, esses últimos meses, né? Que eu não estou trabalhando, que eu estou em casa. No primeiro momento, nos primeiros meses, eu chorava, irmãos. Chorava mesmo, chorava. Deus, abre as portas, abre as portas. Quando eu tirei o foco da porta que não estava aberta, que também é bênção de Deus. E comecei a olhar nos detalhes, uma louça que eu lavo, que eu tenho a louça para fazer comida, eu tenho a roupa para lavar. Quando eu tirei o foco disso, irmãos, que maravilha! Eu venho presenciando isso no meu dia a dia, sabe? Isso é maravilhoso demais. E a gratidão também, ela nos fortalece espiritualmente e afasta os sentimentos destrutivos. A gratidão, ela aumenta a nossa intimidade com Deus cada dia mais. Então, a gratidão, irmãos, ela só gera benefícios, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Então, meu desejo para esse dia é que nós possamos ser homens e mulheres de Deus, que, independente das circunstâncias, tenhamos um coração grato no ordinário e no extraordinário, né? E a gente, mais uma vez eu volto aqui, que a gente não está negando a dor, mas que a gente lembra de que Deus é um Deus que habita em nós e que transforma a nossa história. Eu quero fazer dois exercícios aqui rapidinho, né, para a gente fazer nesse dia de hoje, que são para a gente listar hoje três coisas das quais a gente deve ser grato. E o outro exercício, se vocês puderem, né? Eu vou tentar fazer é entrar em contato com três pessoas e agradecer ela pela vida dela. Agradecer ela pelo que ela é nas nossas vidas, agradecer ela pelo que ela já fez. Às vezes alguém já fez alguma coisa por você, você é muito grato
Então, verbalizar isso. Então, irmãos, é listar três coisas pelas quais somos agradecidos e entrar em contato com três pessoas e agradecê-las pela vida delas, pelo que elas são nas nossas vidas. Então é isso, irmão. Deus abençoe cada um de nós, abençoe nosso dia, que tenhamos um coração grato e que a gente lembre de orar pela lista dos enfermos. Deus abençoe. Beijos.